Olá pessoal, então, nesse vídeo 2 nós vamos entender melhor sobre a competência 2. Então, do que se trata a competência 2 da redação do Enem? A competência 2, ela vai observar a tipologia textual e o tema. Então, o corretor ele vai analisar como é que você está trabalhando o tema proposto e também se esse tema foi elaborado dentro da tipologia textual exigida pelo Enem. E qual é a tipologia textual? Um texto dissertativo argumentativo. Só que não é somente isso. Dentro da competência 2 será observado tema, se há repertório, tipologia textual, intertextualidade, e sobre cada um desses elementos eu vou explicar melhor agora para vocês. Lembrando que fuga temática e não atendimento à tipologia textual podem zerar a sua redação. Lembrando que fuga temática e não atendimento à tipologia textual podem zerar a sua redação, certo? Fique atento a isso. São 3 pontos muito importantes. Não pode haver tangenciamento do texto. E aí, esse tangenciamento pode ser total, tangenciamento total do tema, ou um tangenciamento parcial. O que acontece? No tangenciamento total é quando, por exemplo, o tema propõe lá, pede para você falar sobre violência no Brasil, e aí você vai falar sobre a educação no Brasil e suas consequências para a formação do jovem brasileiro. O que isso tem a ver? O tema é violência. Então, isso é um exemplo de tangenciamento total do tema, da redação do Enem. O tangenciamento parcial é quando você tem tema e na sua redação, ao invés de abordar, por exemplo, a violência, você coloca ela como um conteúdo secundário. Você não aborda a partir da violência, consequências da violência no Brasil, influências de outros elementos que podem permitir o aumento da violência no Brasil. Então, é quando você pega o tema, você coloca ele como secundário e traz outra questão principal para a sua tese. Lembrando que a tese ela deve ser dividida em 2 argumentos, certo? Então, quando na sua tese, que é dividida em 2 argumentos, nos 2 argumentos você trata de temas que não têm ligação nenhuma com o tema, não tem ligação direta com o tema, então aí você está praticando tangenciamento parcial, certo? Lembrando que o tangenciamento parcial, ele ocasiona uma penalidade, ele não vai zerar a sua redação, mas ele vai ocasionar uma certa penalidade. O tangenciamento total, quando você foge totalmente ao tema, esse sim zera a sua redação, certo? O segundo ponto que deve ser observado é a tipologia textual. Gente, a redação do Enem tem como obrigação que você trabalhe com tipo textual dissertativo argumentativo. E que tipo textual é esse? Então, nesse tipo de redação, o que você vai fazer? Estruturalmente, a redação é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. E qual é o objetivo desse texto? Apresentar argumentos a respeito de um tema. Então, por exemplo, se na minha redação eu coloco uma receita de Nissimiojo, me patrocina Nissimiojo, mas algo que já aconteceu, inclusive, se você coloca uma receita de Nissimiojo, é óbvio que a sua redação ela vai ser zerada. Então, não faz sentido nenhum você fugir à tipologia textual, colocar outro tipo de texto que foge à tipologia textual. Lembrando que, coloquei lá na minha redação uma breve descrição. Você vai estar fugindo da sua tipologia textual, porque não cabe na redação do Enem você descrever, você narrar. Na sua redação você tem que argumentar. E é por isso que você pode utilizar de várias estratégias, de vários artifícios
para apresentar os seus argumentos, colocando repertório, colocando tese, certo? Então não faz sentido nenhum você fugir à tipologia textual. Por isso que ela é um dos elementos que podem zerar a sua redação. E o terceiro ponto que deve ser observado é o repertório sociocultural, que muitos candidatos têm dificuldade, porém não é nenhum bicho de sete cabeças. O repertório sociocultural, ele tem que ser legítimo, ele tem que ser produtivo e ele tem que ser pertinente. O que é um repertório sociocultural produtivo? É um repertório que vai agregar informação ao seu argumento, ao argumento que está sendo apresentado. E o que é um repertório sociocultural pertinente? Pertinente vai ser aquele repertório que tem ligação direta com o tema, tem relação com aquilo que está sendo apresentado. E um repertório legítimo é um repertório que tem referência em uma das áreas do conhecimento. Por exemplo, você pode utilizar uma citação direta ou indireta, uma alusão a um filme, a uma música. Então, necessariamente tem que ser algo que seja, digamos, verídico. Você pode utilizar também, citar um acontecimento histórico. Então, qualquer elemento que você possa, que seja verídico de alguma forma, certo? Que não seja necessário que o corretor, ao ler aquele repertório, vá buscar outros elementos para verificar se aquilo é verídico ou não. Aí sim, o seu repertório vai ser considerado legítimo. Está bem? Então, pessoal, basicamente foram essas observações que eu tinha para trazer para vocês a respeito da competência 2. Espero que vocês tenham anotado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, podem me procurar nas outras redes sociais e valeu!